E aí, amantes do futebol e seguidores do Subiu a Bandeira, palestrinha na área para lhes contar mais uma daquelas boas histórias do esporte bretão. Maradona nos deixou precocemente na semana passada, mas as homenagens aqui no canal para o craque argentino seguem. Meu nome é Leonardo Tavares e hoje vou trazer de forma mais detalhada o auge da carreira de Dieguito, em mais uma edição de... Oh, palestrinha! El Pibe de Ouro não à toa é tratado como Deus na Argentina. Você pode até achar exagero Maradona ser chamado assim, mas com certeza a história justifica essa idolatria divina. Antes de mais nada, é sempre bom recordar que o craque nasceu em uma família humilde, no ano de 1960, em Vidia Fiorito, em um bairro da periferia da Grande Buenos Aires. Como jogador, surgiu nas categorias de base do Argentinos Júniors, clube famoso por revelar grandes nomes do futebol argentino. La Semente del Mundo também foi responsável por ser o primeiro clube profissional de Maradona. E por que lhes falo isso? Porque o estádio do Argentinos Júnior foi batizado como estádio Diego Armando Maradona, tamanha reverência que o clube tem por Dieguito. É o único estádio do país a levar o nome do ídolo. Enfim, vamos dar um salto no tempo para chegar na história que de fato quero contar a vocês. É uma história famosa, mas que sempre vale muito a pena ser recontada. Além de que, não poderia ficar de fora desse nosso quadro. Copa do Mundo de 1986, quartas de final do torneio. Argentina frente a frente com a Inglaterra. Definitivamente não era um jogo qualquer. Falando estritamente de futebol, os argentinos amargavam 20 anos a eliminação para a Inglaterra no Mundial de 1966. Na ocasião, os donos da casa venceram por 1-0 após o árbitro expulsar o craque albiceleste Antônio Ratín, simplesmente porque não gostou da expressão do jogador, alegando ter sido xingado, mesmo sem não entender uma palavra sequer em espanhol. Os argentinos reclamaram demais, entendem que foram prejudicados. O jogador levou mais de 10 minutos para sair do campo, escoltado pela polícia, e ainda amassou uma bandeira da torcida britânica, o que também gerou muita revolta do outro lado. Ou seja, a rivalidade era antiga. Porém, o contexto daquela partida de 1986 ia muito além do futebol. Entre abril e junho de 1982, a Argentina e a Inglaterra travaram uma batalha sangrenta pela posse do arquipélago das Ilhas Malvinas. Estima-se que cerca de 650 argentinos morreram no conflito, quase 3 vezes mais do que do lado inglês. O Reino Unido venceu a disputa e assumiu o controle do arquipélago, batizando-o de Ilhas Falklands. O território fica a cerca de 600 quilômetros da costa sul-americana e mais de 12 mil quilômetros do litoral britânico. Assim, a vitória britânica na Guerra das Malvinas causou uma grande ferida no povo argentino e, consequentemente, uma rixa histórica com os ingleses. Por isso, aquele jogo significava muito para os hermanos. Além da disputa esportiva, a honra argentina estava em jogo. O duelo no Estádio Azteca, pelas quartas de final, foi o primeiro entre os países no futebol desde a Guerra das Malvinas. A memória da guerra estava presente nas arquibancadas 4 anos depois, em faixas que diziam assim: as Malvinas são argentinas, e também nas brigas entre torcedores nas cercanias do estádio. O jogo foi disputadíssimo e tenso. Primeiro tempo terminou empatado, mas com os nervos à flor da pele. Começa o segundo tempo, e a história entre ingleses e argentinos ganharia um capítulo épico. Esse capítulo que vou contar é tão épico quanto a nossa trajetória aqui do Subiu a Bandeira. Se você não conhece o Subiu a Bandeira, você tem que acessar youtube.com/Subiu a Bandeira e ver tudo o que a gente produz. E se você quer apoiar nós, você tem que se tornar padrinho desse canal. O padrinho é aquele cara que nos ajuda com R$1 por mês, ou até mais, se puder, é claro, para aumentar a qualidade, para nos apoiar com esse projeto tão legal, que é trazer curiosidade, informação, diversão. A gente tem podcast, cara, é muita coisa bacana sobre futebol. Por isso, seja o nosso padrinho. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, que eu tenho certeza que você quer saber o que o Maradona aprontou. Aos 6 minutos do segundo tempo,
o zagueiro inglês Steve Hodge tentou afastar a bola chutando para o alto, mas ela tomou um efeito e foi para dentro da área. Maradona correu na direção do goleiro Peter Shilton e com o punho cerrado pulou e tocou a bola por cima do adversário para abrir o placar. O árbitro não viu e validou o gol. Maradona saiu comemorando timidamente e de olho no juiz. Segundo ele mesmo conta, percebeu que ninguém do seu time veio ao seu encontro e chamou os colegas. Vamos, me abracem, ou o árbitro não vai validar o gol. 4 minutos depois, outro lance histórico. Após arrancar do meio de campo e passar por 6 adversários, El 10 fez 2-0 para a Argentina, com o que seria eleito o gol do século. Para muitos, até hoje, o gol mais bonito da história das Copas. A Inglaterra até diminuiu com Lineker aos 36 minutos, mas não adiantou. A Argentina classificada para a semifinal, um tapa histórico na cara dos ingleses e um sentimento de redenção e vingança para o povo argentino. O que estava atravessado há anos nas gargantas argentinas, seja pela polêmica de 66, seja pela guerra, agora parecia estar minimamente redimido através da bola. Por mais que seja evidente a irregularidade descarada de Maradona ao usar a mão para fazer o gol, isso não importava. A alma estava lavada. Questionado na saída do campo sobre o lance polêmico, El Pibe falou: "Lo marqué um pouco com la cabeça e um pouco com la mano de Dios." Pronto! Ali estava sacramentado e batizado pelo próprio autor o gol histórico de La Mano de Dios. Maradona terminou o torneio com 5 gols e 5 assistências. Garçom, vice-artilheiro, craque, iluminado, malandro, herói, El Pibe de Ouro, Dios. Tantos adjetivos conquistados em apenas uma competição. A veneração por Dieguito é tão absurda que fundou-se a Igreja Maradoniana, grupo de pessoas do mundo inteiro que se juntam em uma paróquia da religião para celebrar a vida e o futebol do argentino, sendo Maradona, adivinhe, o seu Deus. Para os argentinos, em especial, Maradona, apesar de todas suas imperfeições, é um exemplo. Representou os anseios populares e era a personificação de um homem simples que venceu lutando. Fora do país, teve seu reconhecimento. Claro, agora o Napoli, clube transformado por Maradona, trocou o nome do estádio São Paulo para também o nome completo do craque. 1986 foi o ápice da carreira de Diego Armando Maradona. Ele foi o homem daquela Copa, foi o herói daquele povo, mesmo que por linhas tortas. Foi e ainda é ídolo daquela nação e dos amantes do futebol. Descanse em paz, Dieguito, e obrigado. Eu sou Leonardo Tavares e esse foi mais um Palestrinha.